Todo mundo já viu isso. Ou já viveu isso com o próprio cachorro. Ele sai para o quintal, começa a mastigar um punhado de grama e, minutos depois, vomita. E a explicação que todo mundo repete é sempre a mesma. Ele estava passando mal e sabia que precisava vomitar. Só que essa explicação, que virou praticamente senso comum, nunca foi comprovada. E quando os cientistas finalmente foram atrás dos números reais, a resposta que encontraram bagunçou completamente o que a gente acha que sabe sobre esse comportamento. Essa crença é tão espalhada que virou regra não escrita entre donos de cachorro. Se o bicho come grama, é porque o estômago está embrulhado, e a grama funcionaria como uma espécie de indutor natural de vômito. Como se o cachorro soubesse instintivamente que precisa limpar o sistema. É uma explicação que faz sentido à primeira vista. Cachorros são carnívoros, grama não faz parte da dieta natural deles, e vomitar depois de comer alguma coisa diferente parece lógico. Muita gente já viu o próprio cachorro vomitar minutos depois de mastigar grama, o que reforça a teoria toda vez que acontece de novo. O problema é que durante décadas, ninguém resolveu perguntar: será que isso realmente acontece na maioria das vezes? Ou a gente só lembra dos episódios em que o cachorro vomitou e esquece de todas as outras vezes em que ele comeu grama e não aconteceu absolutamente nada? Foi essa pergunta que levou um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis, liderado pelo veterinário comportamental Benjamin Hart, a investigar o assunto a sério. Em vez de assumir a resposta, eles decidiram medir. A equipe aplicou um levantamento com donos de cachorro, pedindo para cada um documentar, com detalhes, os episódios reais de consumo de grama e outras plantas. O cachorro parecia doente antes de comer? Ele vomitou depois? Com que frequência isso acontecia? Os resultados mostraram um padrão completamente diferente do que o senso comum esperava. Cerca de 68% dos cachorros do levantamento comiam grama ou outras plantas regularmente. Esse não é um comportamento raro, é praticamente universal entre cães. Mas aqui vem o dado que já começa a quebrar o mito. Apenas 8% dos cachorros pareciam doentes antes de comer a grama. Na esmagadora maioria dos casos, o cachorro comia grama estando perfeitamente bem, sem nenhum sinal de mal-estar. E o dado mais chocante de todos: só cerca de 22% dos episódios terminaram em vômito. Isso significa que, na grande maioria das vezes, quase 8 em cada 10 casos, o cachorro come a grama e nada acontece. Ele não vomita, não demonstra desconforto, simplesmente come e segue a vida normalmente. Se comer grama fosse mesmo um mecanismo de indução de vômito para aliviar o estômago, os números deveriam ser exatamente o oposto. Cachorros doentes comendo grama e a maioria vomitando logo depois. Os dados mostram o contrário do início ao fim. E se a explicação que a gente sempre aceitou como óbvia está errada, o que realmente está acontecendo aqui? Para entender o que de fato motiva esse comportamento, os pesquisadores foram buscar uma pista em um lugar que quase ninguém tinha olhado antes: os ancestrais selvagens dos cachorros. Lobos, mesmo sendo predadores quase exclusivamente carnívoros, também ingerem pequenas quantidades de matéria vegetal. Isso aparece registrado em análises de fezes de lobos selvagens há décadas. Só que os lobos não fazem isso porque estão doentes. Eles fazem isso porque faz parte do comportamento normal de forrageamento da espécie. Uma das hipóteses mais aceitas hoje é que comer grama e outras plantas ajuda a suprir uma necessidade de fibra que uma dieta baseada só em carne não fornece sozinha. A fibra auxilia a movimentação do trato intestinal e pode ter um papel em ajudar o organismo a expelir parasitas, sem que isso tenha qualquer relação com o animal estar passando mal naquele momento específico. Seria, essencialmente, um comportamento preventivo e instintivo, herdado de milhares de anos de evolução como caçadores selvagens, e não uma resposta emergencial a um mal-estar pontual. Outra pista importante: filhotes e cães mais jovens tendem a comer mais grama do que cães mais velhos,
o que é consistente com um comportamento exploratório natural. Do mesmo jeito que filhotes mastigam praticamente tudo o que encontram pela frente enquanto aprendem sobre o próprio ambiente. E existe ainda a possibilidade mais simples de todas. Alguns cachorros comem grama simplesmente porque gostam da textura, do sabor ou porque é uma atividade prazerosa. Igual um cachorro que adora cavar buracos, sem que isso signifique absolutamente nada além de ser um cachorro sendo cachorro. E esse padrão não é exclusividade dos cachorros. Gatos também comem grama com uma frequência parecida. E durante muito tempo, a explicação popular foi quase idêntica. Ele come grama para ajudar a expelir bola de pelo. Só que estudos observacionais com gatos domésticos mostram o mesmo padrão inesperado. A maioria dos episódios de consumo de grama não é seguida de vômito, nem de expulsão de pelo nenhuma. O comportamento aparece de forma consistente demais, em animais saudáveis demais, para ser só uma resposta a desconforto. E coiotes e raposas, outros canídeos selvagens, primos próximos do lobo, também têm registros de matéria vegetal na dieta em praticamente todo estudo de campo já publicado sobre os hábitos alimentares desses animais. Quando o mesmo comportamento aparece, de forma independente, em espécies diferentes que nem convivem entre si, isso é um forte indício de que estamos vendo um traço evolutivo antigo, não uma coincidência. Isso não quer dizer que comer grama nunca seja motivo de atenção. Se o seu cachorro passa de comer grama ocasionalmente para comer compulsivamente, do nada, ou se isso vem acompanhado de outros sinais, letargia, diarreia, perda de apetite, vale sim procurar o veterinário, porque pode ser sintoma de outra coisa. E existe um risco real, mas que não tem nada a ver com o comportamento em si. Gramados tratados com pesticidas e herbicidas podem ser tóxicos para o seu cachorro, independente do motivo dele estar comendo a grama. Então, a preocupação real não deveria ser por que ele está comendo grama? E sim, esse gramado aqui é seguro? No fim, a história da grama é só mais um exemplo de como a gente inventa explicações simples e intuitivas para os comportamentos dos animais. E, às vezes, essas explicações duram décadas inteiras antes de alguém parar para medir a realidade de verdade. A ciência não confirmou o que todo mundo já sabia. Ela mostrou que a gente tinha entendido tudo errado desde o começo. E se um comportamento tão comum, tão observado todos os dias, escondia uma explicação completamente diferente da que a gente aceitava sem questionar? Imagina quantos outros comportamentos que a gente vê e nunca para pensar também escondem uma verdade que ninguém foi atrás de descobrir. É exatamente isso que a gente vai investigar no próximo vídeo. Por que os gatos ficam amassando pãozinho com as patinhas? Em cima de você, de um cobertor, de qualquer superfície macia que encontram. Parece só uma manha fofa, mas a explicação começa ainda na primeira semana de vida do gato, e ninguém nunca te contou o motivo real.